Olá pessoal, professor Alexandre Lobão, vamos à nossa revisão do 8º ano, Geometria, falando sobre triângulos e sevianas, ok? Então vamos começar. Então vamos lá pessoal, primeira coisa, os elementos de um triângulo. Todo triângulo tem um ângulo interno, ou melhor, vamos começar dos vértices, tá? Então, um triângulo, ele tem formado por 3 segmentos, e esses 3 segmentos são segmentos consecutivos, né? Então você tem um vértice aqui A, que forma o segmento AB, você tem aqui outro vértice C, que vai formar o segmento AC, e o segmento BC. Então o triângulo tem 3 lados, consequentemente tem 3 vértices, tem 3 ângulos internos e 3 ângulos externos. Não esqueçam que o ângulo externo não é esse ângulo aqui de fora todo, não, tá? O ângulo externo é formado por um prolongamento dos lados e esse outro lado aqui. Isso aqui é o ângulo externo, tá? Você prolonga um lado, no caso aqui foi prolongado o lado AC, e o ângulo vai ser formado sobre o outro lado até o prolongamento desse lado AC. Então, o ângulo E é ângulo externo, o ângulo Y é ângulo externo, o ângulo Z é ângulo externo, ok? Vamos adiante. Os triângulos, eles podem ser classificados de duas maneiras, quanto aos seus lados ou quanto aos seus ângulos, tá bom? Quanto aos seus lados, se ele tem os 3 lados iguais, e esses tracinhos iguais representam lados iguais, ele vai ser chamado de um triângulo equilátero. O lado AB é igual ao lado AC, que é igual ao lado BC. Os 3 lados são congruentes. O triângulo vai ser isósceles quando ele tiver 2 lados iguais. Então, no caso aqui, o lado AB é congruente ao lado AC. E o triângulo vai ser escaleno quando ele tiver os 3 lados com medidas diferentes. Certo, pessoal? Vamos lá. Continuando. Quanto aos ângulos, os triângulos podem ser retângulo, quando ele tem um ângulo reto, tá? E os outros 2 ângulos, obrigatoriamente, têm que ser agudos, têm que ser menores do que 90 graus, tá? Ele vai ser um triângulo acutângulo, quando ele tiver 3 ângulos menores do que 90 graus. E ele vai ser um triângulo obtusângulo, quando ele tiver um ângulo maior que 90, né? E menor que 180, né? E 2 ângulos agudos, ok? Então, pessoal, os triângulos podem ficar assim relacionados quanto aos lados e ângulos. Um triângulo escaleno, ele pode ser obtusângulo, acutângulo e retângulo, sem problema. Um triângulo isósceles, ele pode ser obtusângulo, ele pode ser acutângulo e ele pode ser retângulo. E um triângulo equilátero, ele só vai ser acutângulo, tá bom? Só pode ser acutângulo. Por quê? Porque os 3 lados são iguais, então os 3 ângulos também são iguais, e se eu pegar 180 e dividir por 3, dá 60. Vai dar 3 ângulos agudos. Relações entre os ângulos de um triângulo. Pessoal, o principal assunto sobre os ângulos dos triângulos é falar sobre os seus ângulos, tá? As relações que tem entre os ângulos internos, externos. Então, vamos lá. Primeira relação. Um ângulo interno de um triângulo e o ângulo externo adjacente a ele são suplementares. Traduzindo para a linguagem mais simples. Se você pega um triângulo, esse ângulo aqui de dentro, ângulo interno, e esse ângulo aqui de fora, ângulo externo, eles são chamados adjacentes. Por quê? Porque na hora que termina um, o outro começa. Eles são adjacentes e são suplementares, ou seja, eles são vizinhos e a soma dos dois dá 180, ok? Então aqui eu posso dizer que o ângulo X mais o ângulo A dá 180. Eu também posso dizer que o ângulo Y mais o ângulo B também dá 180. E eu posso dizer que o ângulo Z mais o ângulo C também dá 180, tá bom? O ângulo externo mais o ângulo interno adjacente a ele são suplementares. Segunda relação, nós temos o seguinte, em todo triângulo, a soma das medidas de seus ângulos internos é igual a 180 graus. Então, nós temos aqui um triângulo, ó. Quais são os ângulos internos? É o ângulo A, o ângulo B
e o ângulo C. Então, a soma dos ângulos internos desse triângulo, A mais B mais C, a soma deles é 180 graus, ok? Vamos ao próximo. Em todo triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. Então, vamos lá, vamos relembrar o que é ângulo externo, tá? Esse aqui. Qual é o adjacente a ele? É o A. Quais são os ângulos internos não adjacentes a ele? O B e o C. Então, aqui está dizendo que em todo triângulo, o ângulo externo, x, ele é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Então, o x é igual ao A, ao B mais C. Isso vai valer para o y, que no caso o y está bem aqui, não é? Então, quem são os não adjacentes a ele? O A e o C. E ao Z vai valer a mesma coisa. Quem é que são os não adjacentes a eles? Vão ser o A e o B. Lembrando que isso aqui foi demonstrado em sala de aula, ok? Vamos continuar. Próxima. Em todo triângulo, a soma dos ângulos externos é igual a 360 graus. Então, esse ângulo externo, x, mais o ângulo externo, y, mais o ângulo externo, z, a soma deles dá 360 graus, ok? E sobre os elementos, as sevianas de um triângulo, tá? Quando você tem um triângulo, vou desenhar aqui um triângulo, tá? O que nós chamamos de mediana? Mediana é aquele segmento que vai do ponto médio do lado ao vértice oposto. Então, vamos supor que eu peguei esse triângulo aqui e esse segmento aqui mede 20 centímetros. Então, aqui tem 10 centímetros e aqui eu medi 10 centímetros. Esse ponto aqui é o ponto que está bem no meio desses dois segmentos. É o ponto médio. Se eu pego esse ponto médio, pego uma régua e ligo até o vértice oposto, isso aqui é uma mediana, tá? E se eu faço a mesma coisa com os outros dois lados, eu vou ter, logicamente, cada lado vai ter uma mediana. Eu vou ter a mediana AM. AM é uma mediana. Qual é a outra mediana? É a mediana CN e a mediana BL. As três são medianas. E essas três medianas, se você fez a construção correta, elas vão se encontrar num ponto aqui, tá? E esse ponto recebe o nome de baricentro, ok? Então, o baricentro é o encontro das medianas. Entendido? Outra relação que é importante, né? É que a mediana, o ponto aqui de encontro delas, a razão do parte de cima para a parte de baixo é de 2 para 1. Ou seja, esse segmento aqui sempre mede o dobro desse segmento aqui, tá? Se esse segmento aqui mede 5 centímetros, eu sei que esse aqui vai medir 10. E o contrário também. Se esse segmento aqui medir 6 centímetros, o de baixo vai medir 3. Ok? Vamos adiante. A outra seviana de um triângulo é a bissetriz interna, tá bom? A bissetriz interna de um triângulo, como vocês já aprenderam, o que é que a bissetriz faz? A bissetriz divide o ângulo. Então, se eu pego aqui o ângulo A e divido ele em dois ângulos iguais, construo a bissetriz geometricamente, essa bissetriz, esse segmento aqui, vai ser chamada bissetriz. E eu sei que ele divide o ângulo em duas partes iguais. Se esse ângulo A medir 60 graus, cada pedacinho aqui vai medir 30. Essa construção também foi feita em sala de aula. E se você traçar as três bissetrizes, assim como as três medianas, elas se encontram num ponto. Tá? E esse ponto de encontro das três bissetrizes é chamado de incentro. O que é o incentro? É o ponto de encontro das três bissetrizes. Ok, pessoal? Vamos ao outro elemento, a outra seviana do triângulo, tá? A altura. A altura de um triângulo. O que é que nós chamamos de altura? Tá? A altura de um triângulo vai ser aquele segmento que vai do vértice até o lado oposto, formando com ele um ângulo de 90 graus, tá? Então, nós temos aqui um triângulo, tá? Coloquei um triângulo obtusângulo. Um triângulo, se eu pego
considero esse lado aqui como sendo a base, a altura ela tem que vir em direção à base, só que tem que fazer um ângulo de 90 graus. Nem sempre a altura vai ser dentro de um triângulo. No caso dessa altura aqui, essa altura ela é externa ao triângulo. Ela vai bater no prolongamento do lado e não no próprio lado do triângulo, certo? Então, um triângulo, assim como todas as figuras, ele vai ter três alturas. Vai ter uma altura para cá e vai ter uma altura desse outro lado aqui, tá? E essas três alturas, elas vão se encontrar num ponto. E esse ponto chama-se ortocentro. Okay? No caso desse meu desenho, o ortocentro é bem aqui, tá? Aqui vai ser o encontro das três alturas, tá? No caso dos triângulos, pessoal, no caso das alturas dos triângulos, você tem que notar que é o seguinte, cada tipo de triângulo, a altura está em uma posição característica. Quando o triângulo ele é acutângulo, no caso do nosso primeiro desenho aqui, a altura vai ser dentro dele. O encontro das alturas, né? O ortocentro está dentro do triângulo, tá? Se eu traçar essa altura, essa e essa, o ortocentro vai ficar dentro do triângulo. Se eu fizer o ortocentro de um triângulo retângulo, que esse triângulo grandão aqui é retângulo, a altura vai ficar exatamente sobre o vértice do ângulo reto, bem aqui. E como nós vimos ali, no caso de um triângulo obtusângulo, a altura vai ficar fora do triângulo. Ok? Vamos continuar. O que é a mediatriz? A mediatriz não é um segmento, a mediatriz é uma reta. A mediatriz ela também não vai em direção a vértice nenhum. Ela pode até passar pelo vértice, dependendo do triângulo, mas ela não obrigatoriamente passa no vértice, tá? Ela é uma reta que ela tem a seguinte característica. Ela passa pelo ponto médio, então lembra muito a mediana, porque tem uns tracinhos aqui, tá? Só que a mediana, como eu já falei, ela vai em direção ao vértice. E a mediatriz não, a mediatriz é uma reta que passa pelo ponto médio, tá bom? Então, nós chamamos de mediatriz de um segmento, é a reta, né, perpendicular a esse segmento que passa por seu ponto médio. E o encontro das três mediatrizes é o circuncentro. Ok, pessoal? No caso aqui, o nosso circuncentro é esse ponto C, ok? E se você notar, eu consigo construir um triângulo, aliás, construir a partir do ponto C uma circunferência, onde o centro dessa circunferência é o ponto C e o triângulo está inscrito nessa circunferência, ou seja, os três vértices desse triângulo pertencem à circunferência, ok? Então, pessoal, feito o resumo rápido sobre o conteúdo, vamos fazer alguns exercícios, tá bom? Então, aqui eu tenho dois triângulos, vamos fazer individualmente, tá? Cada triângulo vou usar uma relação. No caso, o que você tem que notar? Se eu estou falando dos ângulos internos, se eu estou falando dos ângulos externos, a primeira coisa que você tem que prestar atenção nisso. Nesse triângulo aqui, os três ângulos são internos. Então, eu sei que a soma dos três ângulos internos deste triângulo, ou de qualquer outro, né, sempre vai dar 180 graus. Ok? Se você vai montar como equação ou não, vai depender de vocês, mas todos vocês irão fazer 180 menos a soma desses dois ângulos, que dá 160. No caso do ângulo x aqui, vai dar 20 graus. Nesse problema, se você prestar atenção, o x é ângulo externo, então ele é externo. O que é que eu sei sobre o externo? Ele é somado com o interno dá 180, mas eu não tenho o interno, eu tenho os dois que não são adjacentes a ele. Ah, então tem aquela relação que diz que o ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. E se eu não lembrar disso, professor, o que é que eu faço? Muito simples. Você vai atrás desse ângulo aqui, chamei de A, tá? Você sabe que a soma dos três de dentro dá 180, então, assim a equação, 180 menos 50, que é a soma dos dois, dá 130. Então, esse ângulo aqui de dentro seria 130. E o ângulo externo seria o suplemento de 130. Você vai e volta para o mesmo número, tá? Que daria 50. Mesma resposta anterior.
ok? Vamos adiante. Nesse problema aqui, é um pouquinho diferente, né? O que aconteceu nesse problema? Nesse problema, um pouquinho mais elaborado, ele deu dois ângulos externos e deu esse interno. Eu não posso usar a relação que esse externo é a soma dos dois internos, porque eu não tenho os dois internos. Assim como eu também não posso dizer que esse externo é a soma dos dois internos, porque eu também não tenho esse interno. Tá? O que é que eu posso fazer? Eu posso fazer algumas coisas. Uma delas seria prolongar aqui, e se esse ângulo aqui de dentro é x, o externo dele é o suplemento de x, 180 menos x. Tá? Então, agora eu teria os três ângulos externos. Esse é externo e esse é outro externo. O que é que eu sei sobre os ângulos externos? Eu sei que a soma dos três ângulos externos mais 180 menos x, não posso colocar x menos 180, tá? Tem que ser 180 menos x, que é o suplemento de x. A soma dos três ângulos externos dá 360. Aqui eu posso fazer vários cancelamentos, né? Eu posso cancelar esse menos 10 com esse mais 10, certo? E eu posso somar 2 mais 2, 4, menos 1, 3x, igual a 360 menos 180. E esse 180 aqui passou para lá, negativo. Então, x vai ficar igual a essa subtração da 180, dividido por 3, o x dá 60. Ok? Quer saber se está certo? Muito simples. Você pega o valor que você encontrou e você substitui nos problemas. Aqui é 60. Aqui vai ficar 2 vezes 60, que é 120, só que menos 10 dá 110. Aqui vai ser 2 vezes 60, 120, com mais 10 dá 130. Aí pensa comigo, se o de fora é 130, o de dentro é 50. Se o de fora é 110, o de dentro é 70. E a soma de 60 mais 50 mais 70 dá igual a 180. Está tudo correto? Vamos passar para o próximo. Próximo problema, nós temos aqui um triângulo, três triângulos, e eu quero saber o valor de x e y. Como é que eu vou fazer isso? Pensando, raciocinando e interpretando. Vamos lá. Se você pensar com os ângulos internos, você não vai sair direto. Então, ó, esse y ele é externo. Então, eu poderia dizer que ele é a soma dos dois internos não adjacentes a ele. Se eu considerar esse triângulo aqui, é complicado desenhar aqui sem uma régua, mas vamos tentar. Então, esse y ele seria externo, mas aí eu precisaria do x. Tá? Então, eu não consigo descobrir o y. Vamos tentar descobrir o x. Para descobrir o x nesse triângulo aqui, eu teria que ter esse ângulo. Também não tenho. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar ir atrás nesse outro triângulo aqui. Certo? Nesse outro triângulo, eu sei que o x seria externo a esse triângulo. Tá? O x seria externo a esse triângulo. Então, eu posso dizer que o x é igual a 30 mais 40, que dá os nossos 70. Então, acabei de descobrir o x. Esse x é 70. E, como eu tinha mostrado antes, se eu tivesse o valor de x, eu conseguia encontrar o y, porque o y vai ser 70 mais 55. O y é 125 graus, ok? Vamos ao próximo exemplo. O próximo exemplo usa a mesma relação, tá? Você tem que analisar por triângulo. O que é que eu consigo descobrir em cada triângulo? O que é que eu sei em cada triângulo? Tá bom? Então, vamos lá. Pensando aqui no x, o x faz parte desse triângulo aqui. E nesse triângulo, eu já tenho duas medidas conhecidas, o 50 e o 100. Então, se eu somar 50 mais 110, isso me dá 160. Para 180, não estou nem montando a equação, para 180 sobram 20. Acabei de descobrir que esse x aqui vale 20 graus. Ok? Dá para fazer a mesma coisa com o y? Não, porque eu não tenho esse ângulo aqui. Tenho como descobrir o de cá?
Está até marcado aqui. Não sei, vamos pensar. Ó, aqui é 110. Quanto é que vai ser esse aqui? Esse aqui vai ser o suplemento, 70. Aí o 70 mais o 40 dá 110 para 180. Faltam 70. Estou pensando, repetindo, para quem não entendeu, estou pensando nesse triângulo aqui, tá? Nesse triângulo aqui, esse ângulo externo é 110. Então, o interno é o suplemento dele. O suplemento de 110 é 70. Pensando no triângulo azul que está riscado, 70 com mais 40 dá 110. Então, para descobrir esse ângulo aqui, eu vou chamando de A, eu teria que fazer o suplemento dessa soma. Então, 180 menos 110, eu vou encontrar 70. Esse ângulo aqui é 70. E aí, eu posso ou descobrir o ângulo de dentro, ou usar a relação do ângulo externo, porque eu sei que o ângulo externo, pensando agora nesse triângulo aqui, ó, nesse triângulo, o 70 seria externo. Então, esse ângulo externo, 70, ele é igual à soma dos dois internos não adjacentes a ele. Então, y vai ser igual a 70 menos 30, y igual a 40, ok? Ou então, olha, essa aqui é 70, quanto é que é aqui? É 110. 110 mais 30, 140. Para 180, faltam 40. Do mesmo jeito, você encontra que o y é 40, ok? Então, fica ao critério de cada um como montar a resolução do problema. Mais um problema, agora sem desenho e sem ilustração. Vamos lá. Um ângulo de um triângulo mede 80 graus. A diferença entre as medidas dos outros dois ângulos é 32 graus. Determine as medidas dos outros dois ângulos. Então, a melhor coisa que você faz é desenhar um triângulo, tá? Está aqui o triângulo, não importa o formato dele, contanto que tenha 3 lados e 3 ângulos. Então, o que o enunciado diz? Que tem um triângulo que tem um ângulo medindo 80 graus. Você bota qualquer canto. Vou dizer que aqui são 80 graus. E ele está dizendo que a diferença entre a medida dos outros dois ângulos é de 30 graus. Como assim a diferença? Por exemplo, um pode ter 70 e o outro pode ter 102. Aí a diferença vai dar 32. Quando ele fala que dois ângulos, que a diferença entre dois ângulos é 32, isso quer dizer que a diferença é que um tem 32 a mais ou a menos que o outro. Se alguém fala assim, a diferença entre a minha idade e a da minha irmã é de 4 anos, isso quer dizer que ou eu sou 4 anos mais novo, ou ela é 4 anos mais nova. Tá? A diferença é de 4 anos. No caso aqui, a diferença entre os dois é de 32 anos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que esse aqui mede x, e esse ângulo aqui mede x mais 32. A diferença entre os dois é o 32. Um tem 32 a mais do que o outro, tá? Ou a menos, não faz diferença, tá bom? Vou colocar aqui a mais, porque foi o que eu escrevi primeiro. E aqui agora o que é que eu vou fazer? Olha, 3 ângulos de um triângulo. Eu sei que a soma dos 3 ângulos é sempre igual a 180. Então eu posso somar x mais x, que vai dar 2x, igual a 180, e eu posso somar o 32 com o 80, que dá 112, ok? E aí 2x vai ser igual a 180 menos 112, que dá 68. Não esqueça de colocar a bolinha do grau. 68 dividido por 2, isso vai dar igual a 34. Vamos ver se isso está certo. Um ângulo mede x, então esse x aqui mede 34. E esse ângulo mede 32 a mais, né? A diferença entre eles é 32. Um tinha 32 a mais do que o outro. Esse aqui fica tendo 66. 34 mais os 32. 66. Se eu somar 80 com mais 34 com mais 66, quanto é que dá essa soma? 0 vai 1, 9, 3, 12, 2, 18. Dá exatamente 180 graus. E tudo está dentro dos conformes. Esse aqui
tem 32 a mais do que esse. Ou melhor, né? A diferença entre os dois é 32. Tá bom? Leiam, interpretem os problemas. Vamos ao próximo. Mais um problema sem desenho. Calcule as medidas dos ângulos A, B, C de um triângulo, sabendo que B mede o triplo de A e que C mede o quíntuplo de A. Então, vou desenhar e agora eu vou ter que colocar letrinhas nos vértices, né? A, B e C. O que ele diz? Ele diz que o B mede o triplo do A. Ah, eu não sei quanto é que mede o A. Ah, bota um A aqui. E o B mede o triplo. O triplo de A é 3A. E que C mede o quíntuplo de A. O C aqui mede o quíntuplo de A. Ah, eu não sei quanto é que mede o A. Quanto não chamou de A? Então o C vai ser o quíntuplo, 5A. E quando você fizer A mais 3A mais 5A, a soma desses três ângulos tem que dar 180 graus. Aqui vai dar 4 mais 5, 9. 9A igual a 180. Vocês já vão ter vendo que ter que dividir 180 por 9, ou 18 por 9, né, que dá 2, com mais o 0, 20. Aí a pergunta é, né, calcule as medidas dos ângulos. O ângulo A vale 20, tranquilo. O ângulo B vale o triplo de A, 3 vezes 20, isso me dá 60. E o ângulo C mede o quíntuplo de A, 5 vezes 20, 100. Se você somar 20 mais 60 mais 100, você encontra 180. Vamos adiante. Problema sobre um triângulo, né? Ele fala que o triângulo é isósceles de base BC. Lembre que a base é o lado que é diferente. Então ele está dizendo que esse é igual a esse. Pronto, acabei de dizer o que tem que ser feito, né? Você vai fazer 3x menos 10 igual a x mais 4. Lembrando que isso aqui não são ângulos, isso aqui são lados, isso aqui é uma medida de comprimento qualquer, tá bom? Eu tenho uma equação, tudo que tem x no primeiro membro, tudo que não tem no segundo, e quem muda de membro muda de sinal. 14 dividido por 2 vai me dar 7. Acabou? Não, o x é 7. Vamos voltar para o desenho. Se o x vale 7, né, ele quer que eu calcule BC, tá bom? Se o x vale 7, o segmento BC é 2 vezes 7 mais 4. 2 vezes 7, 14. Com mais 4, BC mede exatamente 18 unidades de comprimento. Tranquilo? Vamos ao próximo. Ah, professor, e o AB e o BC e o AC? Bem, não está perguntando, mas se você quiser calcular, não tem problema, né? Aí eu quero calcular aqui esse lado aqui, ver se está certo mesmo. Aqui vai ser 3 vezes 7, 21, menos 10, isso me dá quanto? Me dá 11. Esse lado aqui vai ser 7 mais 4. E quanto é que é 7 mais 4? 11. Isso quer dizer que meus cálculos estavam certos. E esse triângulo tem lados 11 e 18. É um triângulo isósceles. Ok? Vamos adiante. Nessa questão, tá? Você tem que M é ponto médio de AC. E ele quer que você determine quem é mediana, quem é bissetriz, quem é altura e quem é mediatriz. Fácil de encontrar alguns. A altura é sempre a que tem um quadradinho com ponto. Então, a altura aqui vai ser o AE, segmento AE. O que divide o ângulo ao meio é a bissetriz. Então, a bissetriz vai ser o segmento CD. O que vai no ponto médio, né? Aqui devia ter os dois tracinhos, mas não tem, ele preferiu colocar no enunciado. Esse ponto aqui é médio. E eu disse que quando o ponto médio vai para o vértice oposto é mediana. Então, BM é mediana. E quando ele passa a reta, é uma reta, é mediatriz. Então, a reta aqui vai ser a reta R aqui, né? Vai ser a mediatriz. Ok, pessoal? Vamos continuar. No problema aqui nós temos o seguinte, na figura M é mediana, de novo ele falando sobre mediana, calcule as medidas dos lados desse triângulo. Nesse caso aqui ele quer todos os lados, tá bom? Então vamos lá.
Quem é a mediana? AM. Se a mediana, AM é mediana, esses dois pedaços são iguais, ok? Então, eu vou ter uma equaçãozinha do primeiro grau, onde eu vou colocar tudo que tem x no primeiro membro e tudo que não tem x no segundo membro. Isso vai me dar que x é 7. Coincidência, tá, pessoal? Bem, vamos ver se está certo. Se x é 7, aqui fica 2 vezes 7. 2 vezes 7 são 14. 14 menos 3 dá 11. Outra coincidência. Vamos lá. E aqui vai ficar 7 mais 4, que é 11. Mais uma coincidência. Esse lado aqui vai ser 2 vezes 7, 14. Com mais 5, 19. E esse lado aqui vai ser 7 mais 8, 15. Pronto, tá aqui as medidas. Ah, não tá porque eu não tenho a medida do lado BC, né? Vamos lá, quanto é que mede o lado AB? Ah, o lado AB mede 15. Quanto é que mede o lado AC? Ah, o lado AC mede 19. E quanto é que mede o lado BC? O lado BC mede 22. Pronto, estão aí as medidas dos três lados do triângulo. Se quiser o perímetro, é só somar. Vamos adiante. Próximo problema diz assim, né? No triângulo abaixo, em que B mede 80 graus e C mede 60, está lá no desenho, a S é bissetriz. Determine a medida do ângulo BAS. Aí você vai atrás do BAS. Ele quer saber este ângulo aqui, tá? Esse ângulo aqui. Que ele colocou até um X ali muito apertadinho. Okay? Como é que eu descubro esse X? Lendo o enunciado. A S é bissetriz, então eu sei que o X é a metade do ângulo A. Só que eu não sei ainda quanto é que é o ângulo A. Como é que eu vou descobrir? O ângulo A é o ângulo do triângulo todo. Se eu somar esses dois ângulos e subtrair de 180, eu vou descobrir quanto é que vale o ângulo A. Então, 180 menos 140, isso vai me dar que o ângulo A mede 40. E como x é o ângulo formado pela bissetriz do ângulo A, o ângulo x vai ser a metade de 40, 20. Ok? Vamos ao próximo. A outra questão, sempre leia o enunciado para tirar informações, tá? Em um triângulo retângulo em A, ou seja, ó, aqui mede 90 graus, tá? AH é a altura. O triângulo é retângulo e ainda tem a altura. Determine x, y e z. Só isso? Só. Como é que eu faço? Bem, eu sei que o y mais o z, seja lá quanto mede cada um, que os dois medem 90 graus, porque esse triângulo aqui é retângulo. Então, esse ângulo aqui mede 90. Dois pedaços, a soma deles vai dar 90. Tudo bem? Se você pensar nesse triângulo aqui, ó, nesse triângulo azul que eu estou pintando aqui, se você pensar nesse triângulo, que seria o triângulo CHA, tá? O ângulo C mede 30, o ângulo H mede 90 e o ângulo A mede Z. E a soma dos três vai dar igual a 180. Se você somar 30 mais 90, vai dar 120. Para 180, falta 60. Então, já descobri o Z. Para descobrir o Y, eu posso usar essa relaçãozinha aqui. Se soma 90 eu tenho 60, falta quanto? Falta 30, né? Não precisa nem fazer tanta conta. 90 menos 60, isso vai me dar 30. Esse Y aqui é 30. E para descobrir o X, você pode pegar o triângulo grandão, poderia ter feito isso de primeiro, né? Triângulo ABC, tá? Onde o ângulo A você sabia que era 90, mesmo não conhecendo os pedaços, que o ângulo B seria o X e que o ângulo C é 30. Soma dá 180, então X vai ser 180 menos 120, o X vai ser 60. Por coincidência ou não, igual ao ângulo Z, tá?
e não é coincidência. Fica para vocês curiosidade, somente quando o triângulo é retângulo, esse ângulo aqui, e eu tenho altura, vai ser igual a esse, e esse ângulo aqui vai ser igual a esse aqui, tá? Então, eu sabia que, antes de começar, que o y é 30, e 30 para 90 falta 60, eu sabia que o x e o z também eram 60, ok? Vamos mais um. Nesse problema, você tem dizendo que o triângulo RST, RP é bissetriz. Então, você sabe que RP divide o ângulo ao meio. Lembrando que o ângulo é esse ângulo R aqui. Então, de cara, você sabe que x vale 30, certo? Embaixo aqui, os dois não são iguais não, tá? São só iguais aqui o ângulo do vértice. O segmento aqui que formou com um lado aqui ST, ele não vai ser dividido ao meio não, não vai ser o mesmo valor para os dois não, tá bom? A única coisa que eu posso afirmar é que o y mais o z somam 180, tá? Mas agora eu sei que aqui é 30 graus. O que mais dá para descobrir? Muita coisa. Dá para descobrir o y, dá para descobrir o z. Dá para descobrir o y se você somar o y, o 30 e o 50, pensar nesse triângulo aqui, tá? Então, o y vai ser igual, aliás, o y mais 30 mais 50 dá 180. O y vai ser igual a 180 menos 80, que isso vai me dar 100. Então, o y vale 100, tá? Y aqui vale 100. Se o y vale 100, o z vale 80, porque eles são suplementares. E aí está faltando só o t. Para descobrir o t, você também escolhe qualquer triângulo que você quer, porque você já tem muitos números. Você pode usar esse triângulo pequenininho aqui, ou você pode usar o triângulo grandão, fica a seu critério, tá bom? No triângulo grande, no triângulo grandão, vamos pensar no triângulo RST, tá? No triângulo RST, o ângulo R mede 60, o ângulo S mede 50 e o ângulo T mede T. E a soma deles dão 180. 180, isso aqui dá 110. Eu vou ter que o meu T vale 70 graus. Ok, pessoal? E para finalizarmos, vamos olhar esse probleminha aqui, tá? No triângulo ABC, AS1 e BS2 são bissetrizes. Então, o A e o S1, né? O A, esse segmento aqui, ele é bissetriz. Aí você olha para cá, vê 40 do lado de cá, você já no desenho preenche 40 para cá, tá? E o BS2 também é bissetriz, só que no BS2 não tem nada. Esse pedaço aqui não tem nada, esse pedaço aqui não tem nada. Ok? Mas dá para descobrir. Como que eu vou descobrir? Se você prestar atenção no triângulo grandão, ABC, você já sabe o ângulo A. Você vai descobrir o ângulo B, mas você também sabe o ângulo C, 180. Então, B vai ser igual a 180 menos 80 mais 30 vai dar 110. Para 180, o B vale 70 graus. Professor, mas não traçou a bissetriz? Justamente, traçou. Qual é a bissetriz de 70? 35 para cá, 35 para cá. E aí, como é que eu faço para descobrir o x, que é a única coisa que está faltando? Você vai pensar agora no triângulo ADB. No triângulo ADB, lembrando que eu boto aqui os números de acordo com as letras, tá? O ângulo A mede 40, o ângulo D mede x e o ângulo B mede 35. E a soma dos três ângulos internos é 180. Se você somar 40 mais 35, dá 75. Passa para o segundo membro, menos 75. Então, o ângulo x vai ser 105.
Ok, pessoal? Então, fiz uma revisão do conteúdo, uma revisão mais simples, em cima dos principais conceitos dos triângulos, dos ângulos interno e externo do triângulo e das sevianas do triângulo, tá bom? Deem uma estudada, refaçam os exercícios e boa prova.